O estado de São Paulo já foi o maior produtor. Hoje ocupa a terceira colocação no ranking nacional de produção de café. Este ano, segundo a Secretaria de Agricultura Paulista, vai ter um crescimento de 14,6% na produção, ou seja, de 4,3 milhões de sacas em 2015, vai colher em 2016 5,5 milhões de sacas. Este engenheiro agrônomo e especialista na cultura do café explica por que São Paulo vai registrar neste ano um crescimento na produção do grão. Bom, o estado vai ter uma safra melhor esse ano porque várias regiões no ano anterior foram regiões de safra menor. E houve chuva suficiente, quantidade boa, então é o ano do estado de São Paulo ter uma safra maior. No Brasil como um todo, tem outras áreas, no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, por exemplo, o que nós tivemos de chuva, lá nós estiveram de seca. Houve uma queda de produção do café Conilon, equivalente quase que o aumento do estado de São Paulo. Então isso aí dá uma safra média do país de em torno de 50 milhões de sacos, vamos dizer assim. Isso aí é suficiente para o nosso consumo e para a exportação. Então é muito pouco, você vê que não sobra estoque de passagem, como a gente diz. Se aumentar a produção, o consumo, como vem aumentando, corre o risco até de faltar um pouco de café. A colheita de café no Brasil deste ano deve ser de quase 50 milhões de sacas de 60 quilos das variedades arábica e robusta, o chamado Conilon. Em ano de bienalidade positiva, quando a safra é normalmente maior, o número ficou mais próximo do limite inferior informado pela Conab no primeiro levantamento, divulgado lá no início de janeiro. Na época, a companhia projetava uma colheita entre 49 e 51 milhões de sacas. Ainda assim, a nova estimativa representa um crescimento de 14,9% em relação a 2015. O problema é se o clima vai ser bom. Esse ano choveu bem no começo do ano, por razão da safra ser boa, graúda, com rendimento bom. Agora já está dando um pouco de problema, porque está muito seco, como todo mundo está sentindo. Todo mundo com medo de não ter chuva suficiente, que vai atrapalhar a florada, que é no final de agosto, começo de setembro. E esse é fenômeno que se repete com certa frequência, a cada 5, 6 anos, quando alterna o El Niño com Laninha, que nós temos agora. Que vem chuvas, frio no sul, etc., e uma seca na nossa região. Respondendo por 81% da produção de café no país, as lavouras de arábica devem render 40,27 milhões de sacas, o que seria um aumento de 25,6% em relação ao ano passado. Já a safra do café robusta deve ter uma queda de 16% na mesma comparação, totalizando em todo o país 9,4 milhões de sacas. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a redução do café Conilon no país é devido à falta de chuvas e altas temperaturas. O maior estado produtor é Espírito Santo, e esse ano deverá colher cerca de 6 milhões de sacas. O Conilon é um café mais neutro, que é muito consumido no mundo, ele dá um rendimento industrial maior. Por isso que o pó de café que normalmente se toma no Brasil, o grosso do pó de café comercial, ele tem quase 50% de Conilon na mistura, por causa dessa eficiência dele. E como ele é neutro, o arábica entra para dar o sabor bom que nós estamos acostumados. O que acontece é o seguinte, como o Conilon está faltando, o pessoal está usando um café arábica, eu diria, que não sirva para exportação, para essa mistura, para suprir a falta do Conilon. Mas o suprimento de café vai continuar existindo. Se faltar alguma coisa, vai faltar para exportação, diminui a exportação, que o consumo interno sempre vai ser abastecido, não tem dúvida, né? A área plantada de café no país é de 2,21 milhões de hectares. Desse total, 267 mil estão em formação e 1,94 milhão em processo produtivo. Os cafezais da variedade arábica estão em 1,75 milhão de hectares, o equivalente a 79% da área total de plantio. Minas Gerais lidera com 1,18 milhão de hectares. Para o café robusta, há uma redução de área, chegando a 456 mil hectares. E desse total, 417 mil estão em produção e 38,6 sendo formados.
O estado do Espírito Santo lidera com 286 mil hectares. O café, felizmente, não pesa tanto no país mais, porque o país dependia de um produto só há 30, 40 anos atrás. Mas são 6 bilhões de dólares só da exportação que entram. No Parque Cafeeiro, dá emprego para cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil todo. É significativo, então, a presença do café na agricultura brasileira, porque ela ainda emprega bastante mão de obra, embora esteja se tecnificando cada vez mais, né?